Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso curso rápido sobre o Canvas da Gestão de Mudanças. Eu sou Marcelo de Elias, sou da Universidade da Mudança e sou o criador deste Canvas. Espero que ele ajude você na gestão das mudanças na sua empresa e, consequentemente, também ajude você na sua carreira. Em especial, se a sua carreira for de um gestor, de um profissional do Change Management, da gestão de mudanças. O Canvas da Gestão de Mudanças é uma metodologia bastante simples, porém interessante e poderosa para que você faça uma boa gestão de mudanças nos seus negócios. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse Canvas, primeiramente, é importante entendermos o que é gestão de mudanças. E para isso, eu trouxe um conceito que é divulgado pela Proce, uma consultoria de gestão de mudanças muito importante, e esse conceito está divulgado no site deles. A gestão de mudanças pode ser definida como a aplicação de um processo estruturado e de um conjunto de ferramentas para liderar o lado humano da mudança para atingir um resultado de negócio desejado. Ou seja, a gestão de mudanças ela é um processo lógico. Todas as empresas passam por mudanças e, claro, todas elas fazem algum tipo de ação para que as mudanças aconteçam ou para minimizar os problemas decorrentes de uma mudança que não foi bem organizada. Entretanto, a gestão de mudanças é um tema que usamos para definir um processo estruturado, um conjunto de ferramentas. E existem inúmeras ferramentas que poderiam ser utilizadas e devem ser utilizadas numa gestão de mudanças mais completa. Mas o que chama atenção nessa definição é que eles deixam muito bem claro que tudo isso é para liderar o lado humano da mudança. Porque, claro, a parte mais dificultosa, trabalhosa da mudança é justamente as questões relacionadas às pessoas, as mudanças culturais, a aceitação das mudanças, a receptividade para as mudanças e as possíveis resistências. Vale lembrar que o tema gestão de mudanças ele é aplicado para gestão, ou seja, para negócios. Não seria tão adequado falarmos de gestão de mudanças, por exemplo, quando estivermos falando de mudanças pessoais, mudanças de comportamentos ou hábitos. Esse Canvas, inclusive, que foi desenvolvido por nós, ele é preparado, desenvolvido para uma gestão de mudanças, claro, empresarial. Não acreditamos que ela seja interessante ou útil para você que quer mudar comportamentos em você ou hábitos que te incomodam. Para isso, existiriam outras metodologias. O Canvas, então, o que ele é? O Canvas da gestão de mudanças é uma metodologia simples, ou seja, não tem nada de complexa. Ela é prática, ou seja, você faz, você executa. Não é um conteúdo que você absorve, mas sim um conteúdo que você pratica. E é muito eficiente, ou seja, ele organiza o pensamento e, claro, tem muito mais chance de ser eficaz. E esse Canvas ajuda a equipe de GMO. GMO, para quem não sabe, é uma sigla muito utilizada na gestão de mudanças para dizer gestão de mudanças organizacionais. Então, a equipe de gestão de mudanças pode se fazer valer desse Canvas para ter melhores resultados ou, pelo menos, para iniciar uma conversa mais ampla sobre a gestão de mudanças, podendo detalhar, claro, posteriormente, a cada quadro, a cada momento, com outras ferramentas. Mas o Canvas ele é uma folha só, ele é uma tela só. A melhor definição para Canvas talvez seja tela, é uma imagem só, onde você sintetiza os principais pontos de algo, no nosso caso, da gestão de mudanças. E para que ela serve? Serve para visualizar, porque é visível, para organizar, porque ela tem uma sequência lógica, e para identificar, porque ela te ajuda a pensar justamente naquilo que precisa ser considerado. E ela organiza, identifica, te ajuda a visualizar os pontos essenciais. É claro que se nós falarmos de um sistema de gestão de mudanças completo, outras ferramentas poderiam complementar, mas o que é essencial, o que é mais importante está nesse Canvas, visando o quê? A boa gestão de mudanças organizacionais. Essa definição é minha, claro, porque o Canvas é um desenvolvimento meu, então faz sentido que a definição, pelo menos por hora, seja minha. Vamos falar um pouco, então, do Canvas. O que é o Canvas da gestão de mudanças? O que é ele? Mas antes, vale a explicação de alguns cuidados que você deve ter. Para utilizar o Canvas da gestão de mudanças, temos algumas dicas.
Trabalhe em grupo multifuncional e estimule a participação de todos. É importante que tenhamos pessoas das mais diversas áreas. Reserve um tempo para isso e garanta todos os recursos na sala, ou seja, agende uma reunião, tenha nessa reunião todos os recursos que você precisa, inclusive água, para que as pessoas que ali estejam possam se dedicar. Deixe o Canvas bastante visível e manuseável por todos. Então, não é um documento que vai ficar na mão de um líder da reunião, mas sim algo que todos vão poder utilizar. Por isso que nós recomendamos que é importante imprimir isso num tamanho grande, conforme a próxima dica. Se possível, imprima em tamanho grande. O que seria tamanho grande? Talvez A2 ou, no mínimo, A3. E coloque na parede ou no centro da mesa. No lugar na parede onde todos possam acessar ou no centro da mesa, onde as pessoas em volta consigam acessar esse Canvas, essa página. E use post-its. A ideia de post-its é muito bem-vinda, porque você tem a liberdade de modificá-los de lugar, de modificar a sequência. Diferente de quando você escreve direto no Canvas, onde qualquer necessidade de mudança você vai ter que riscar o que foi escrito, ou, se for a lápis, apagar. Porém, corre-se o risco de não ter uma fluidez nas ideias. Com post-its, você pode criar a sequência que você quiser e pode, inclusive, modificar, alterar, trocar a ordem, eliminar apenas uma parte, para que fique muito mais fácil, criativo e que funcione como se fosse numa reunião de brainstorming. Eu já mostrei para vocês o Canvas, mostro de novo. Esse é o Canvas da gestão de mudanças desenvolvido por nós. Vamos explicá-lo para que você entenda. Esse Canvas, ele tem aqui em cima um cabeçalho. Aqui nós temos nessa coluna algo que chamamos de sentimento de urgência. E isso é importante, porque para que a mudança ocorra, como já é dita por vários escritores, vários pensadores, é preciso estabelecer um sentimento de urgência nas pessoas. Elas têm que perceber que a mudança é muito necessária e tem que ser o mais rápido possível. Então essa coluna, que é a primeira parte do Canvas, ela deixa claro esse sentimento. A segunda coluna se chama transição. Ela, sim, explicita quais são os fatores que devem ser considerados durante a transição. E a terceira coluna é a visão. A visão significa para onde vamos, o que queremos e como vamos consolidar os resultados que queremos. Esse é o quadro, esse é o Canvas da gestão de mudanças. Já vale a explicação que você pode seguir essa sequência, começando da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou pode também, a cada insight, a cada ideia, preencher um quadro que está adiante ou que ficou para trás, não tem nenhum problema. A ordem aqui não é o mais importante. A ordem só deve ser considerada aonde nós enxergamos essas setas. Por quê? Essa seta deixa claro que você só consegue fazer esse quadro chamado motivo de insatisfação depois que você fez os anteriores. Então, para fazê-lo, a qualidade será melhor se você fizer os dois anteriores. E essa outra seta de mão dupla que aqui temos no canto direito, nos mostra que esses dois quadros eles interagem o tempo todo. Então, muito provavelmente, enquanto você fizer o de cima, que se chama Como Será Após a Mudança, você também terá ideias para preencher o de baixo, que se chama Ganhos da Mudança, e vice-versa. Entretanto, a ordem ela pode ser alterada de acordo com a prática. Nós entendemos, na nossa prática, que se você trabalhar o sentimento de urgência primeiro e depois trabalhar a visão para, ao final, trabalhar a transição, vai ser bastante produtivo. E espero que você entenda. Porque é interessante você entender onde estamos e por que precisamos mudar, e também entender para onde vamos e o que ganhamos com isso, para que então depois pensemos na transição. Mas isso é apenas uma sugestão. Quando falamos de um processo onde você usa a análise crítica, mas também usa a criatividade e o brainstorming, é provável que as ideias não surjam de maneira tão organizada. Por isso, então, fique à vontade para seguir uma ordem que lhe convier. Cada quadro tem um significado e tem um sentido. Esse quadro aqui, necessidade da mudança, o que precisa mudar, ele chama a atenção para o foco da mudança. Ou seja, exatamente o que queremos, para que não dispersemos em outros assuntos que possam fazer com que a gente venha a nos perder dentro dessa discussão. O quadro chamado Destinatário da Mudança
Quem serão os impactados? Deixa claro quem é o público que será o destinatário da mudança. Quem serão as pessoas que receberão, ou como alguns dizem, sofrerão a mudança. Eu não gosto do termo sofrer a mudança, porque já pressupõe que a mudança será negativa. Eu prefiro receber a mudança. O próximo quadro, motivos de insatisfação, problemas da situação atual, deixa claro o que chamamos de mudança empurrada. O que é mudança empurrada? É a mudança onde as pessoas enxergam que nós não queremos mais ficar aqui, porque essa situação não é positiva. Quando você mostra para as pessoas que nós perdemos algo, fazendo o que fazemos hoje, que aquilo não é positivo, que aquilo não é bom, nós estamos trabalhando com um vetor da mudança que chamamos de mudança empurrada. Ou seja, queremos tirar a pessoa daqui para ir para uma outra situação. Então, quando você deixa claro os motivos da insatisfação, os problemas da situação atual, de certa forma, você está falando que as pessoas deveriam sair daquele estágio porque ele não é positivo, o que tecnicamente se chama mudança empurrada. Na coluna sobre transição, nós temos os fatores restritivos, possíveis fatores de resistência. Aqui nós podemos dizer, que completaremos com os fatores críticos. O que é isso? Os pontos de atenção que podem prejudicar a nossa mudança. Os fatores que, se não forem bem analisados ou devidamente criticados, e preferencialmente minimizados, sanados ou eliminados, nós saberemos que as mudanças serão mais difíceis. O próximo quadro, implementação, principais ações para a mudança, trata o que chamamos de plano de mudança, as etapas da mudança. Aqui sim, nós trataremos o passo a passo, o que faremos para que a mudança ocorra. Quais são os passos? Etapa 1, etapa 2 e etapa 3, o que podemos chamar tecnicamente de plano de mudança. O próximo quadro, ainda na coluna transição, se chama comunicação, onde você vai rascunhar por aqui os pontos principais a serem abordados. Quer dizer que nós listaremos as informações essenciais. É claro que a estruturação completa da comunicação virá no segundo momento, mas as ideias principais, as informações essenciais que devem ser levadas, em especial para o público destinatário da mudança, justamente são as informações que devem ser pensadas durante a elaboração do nosso Canvas. A terceira coluna, visão, trata dentro desse quadro algo que nós chamamos de como será a mudança, ou como será a nova situação, para onde vamos, onde queremos chegar. E quanto mais você ajudar as pessoas a enxergarem essa mudança, melhor. Apesar da nossa coluna toda se chamar visão, podemos também chamar esse quadro de visão, visão estratégica, visão essencial, porque é justamente aqui que nós ajudamos as pessoas a perceberem para onde vamos. Qual é o próximo step, o próximo estágio, o ponto B. Mas é claro, como eu disse, esses dois pontos interagem. Além de ajudar a mostrar para as pessoas para onde vamos, como será o amanhã, é importante ajudar as pessoas, principalmente, a entenderem quais são os ganhos da mudança, quais as vantagens da mudança. Isso nós chamamos tecnicamente de mudança puxada. Diferentemente da mudança empurrada, que nós tratamos dentro da coluna do sentimento de urgência, aqui nós tratamos a mudança puxada. O que é isso? Quando você mostra para as pessoas as vantagens de sair daqui e ir para uma outra situação, quando você demonstra para as pessoas os benefícios e oportunidades que estão no outro cenário, nós dizemos que estamos utilizando o vetor da mudança puxada. Isso quer dizer que nós estamos puxando as pessoas daqui para que elas cheguem lá. Só por aí já é fácil você entender que a melhor forma de você fazer as mudanças na sua empresa é utilizar os dois vetores, a mudança empurrada e a mudança puxada. Por isso que esses dois tipos de mudanças são contemplados no nosso Canvas da gestão de mudanças. Por fim, vem a consolidação, que são as ações para a sustentação da mudança. Isso quer dizer que estamos falando da manutenção cultural, para que aquilo seja permanente. Senão, a mudança se transforma num evento e não num processo. Para que a mudança seja um processo, em especial, seja um processo continuado e sustentável ao longo do tempo, é importante que existam ações de consolidação, ações de manutenção cultural, onde nós vamos trabalhar a cultura para que aquilo seja preservado. Esse é o nosso quadro, mas uma outra forma de entender, e que eu acho que pode ajudá-lo, é justamente através de um exemplo. Então nós pegamos aqui o nosso quadro
pegamos essa parte de cima, que é o cabeçalho, e preenchemos para você entender. Nesse quadro, ele foi elaborado pela Maria, pelo João, pela Ana, Rosa, José e o Pedro, para a empresa ABC. A data de criação é 20 de fevereiro de 2021 e a data para a mudança, que é uma previsão, é 17 de maio de 2021. Aqui no nosso caso, um pouco menos do que 3 meses. Então é interessante que ao preencher esse quadro, você já deixe claro quando que vai acontecer a virada de chave, quando que vai acontecer a mudança específica. O evento da mudança, o início da mudança é propriamente dita, porque na verdade a mudança ela inicia desde o planejamento desse Canvas, mas quando ela efetivamente vai acontecer, quando você vai lançar um novo procedimento, uma nova metodologia para as pessoas, qual é essa previsão? Preenchido essa etapa, vamos então para a primeira coluna, que aqui está sendo explicada pela sequência. Vamos falar primeiro a coluna da sentimento de urgência, depois a coluna da transição e depois da visão, apesar de que eu já disse que nós mesmos aconselhamos que você possa fazer primeiro o sentimento de urgência, depois a visão e, por fim, a transição. Mas também aconselhamos que qualquer ordem pode ser bem-vinda. Então vamos seguir didaticamente a sequência da esquerda para a direita, ok? Bom, essa coluna ela tem 3 assuntos que precisam ser discutidos. A nossa ideia é que nessa reunião multifuncional, cada pessoa participe e seja estimulada a participar, de maneira que todas possam opinar e sejam incentivadas. Inclusive, podemos ter no grupo um líder para incentivar a participação de todos, mas não necessariamente um líder para editar quais são as mudanças. É importante, como nós dissemos no início, que esse grupo seja multifuncional. Pessoas com as mais diversas formações de vários departamentos para que a visão seja mais ampla. Quando falamos de sentimento de urgência, estamos falando então, primeiramente, da necessidade da mudança. O que precisa mudar? No caso dessa empresa, eles preencheram com post-its quais são os itens que devem ser mudados. Aqui na nossa aula rápida, nós não vamos detalhar o que está sendo pensado, o que está sendo decidido pela equipe da gestão de mudanças. Porque para nós, o importante não é criticar ou avaliar ou julgar o que esse time pensou. O nosso objetivo aqui é entender como preencher e utilizar o Canvas da gestão de mudanças. Mas apenas para que você entenda, vamos passar rapidamente pelo que o grupo disse. O grupo disse que o que precisa mudar são esses pontos. Limitar as despesas que hoje são acima do ideal, gerar uma cultura de economia com qualidade e é preciso criar um novo sistema de controle de despesas com alimentação. Então, fica claro que essa empresa tem um incômodo, que é justamente os custos elevados que as pessoas têm com a alimentação quando não estão dentro da empresa, como, por exemplo, os representantes comerciais, as pessoas que estão em viagem, e as pessoas têm gasto um valor muito alto acima do esperado. Então é isso que eles querem mudar na cultura dentro da visão, da prática dessas pessoas. Quem são os destinatários da mudança? Quem são as pessoas impactadas? No caso, eles perceberam que são os representantes comerciais e os líderes e profissionais em viagem, aquelas pessoas que estão fora da empresa e que vão se alimentar fora da empresa pelo custo da empresa, com o custo da empresa. Quais são os motivos da insatisfação? Quais são os problemas da situação atual? Esse time que fez esse exercício percebeu inúmeras coisas. Como, por exemplo, existe um desequilíbrio entre os gastos, existe um descontrole do orçamento da empresa, tem uma dificuldade de controle financeiro, porque cada um traz uma nota fiscal de um valor, existem abusos desnecessários nos gastos, muita gente gasta muito mais do que deve de maneira desnecessária, e existe uma perda de competitividade por custos elevados. Claro, os custos altos nesse item certamente impactam no preço final do produto e, obviamente, na margem de lucro. Então, esse grupo percebeu que esses são os problemas. Lembrando que, se você fizer esse exercício, talvez você chegue em outros. E é por isso que nós recomendamos um método, para que ele seja o seu fio condutor. Mas o conteúdo depende de cada empresa e de cada time que vai avaliar. Bom, vamos agora para a segunda coluna. Mas antes, vale recomendar que só é possível fazer com qualidade esse quadro do motivo da insatisfação se você primeiro tiver claro o que precisa mudar e quem são as pessoas impactadas pela mudança. Agora sim,
Seguindo na sequência da esquerda para a direita, vamos falar da transição. A transição tem também 3 quadros, onde falamos inicialmente de fatores restritivos. Quais são os possíveis fatores de resistência? Em outras palavras, o que pode atrapalhar a mudança, em especial resistências das pessoas. Mas não apenas resistências de pessoas, podem ser dificultadores relacionados a custos, a prazo ou a qualquer outro fator relacionado a algo que atrapalha a mudança ou dificulta a mudança. Então, esse time percebeu que as equipes não estão acostumadas a controles, isso é um fator de dificuldade. Os formadores de opinião ficarão insatisfeitos porque eles já andam insatisfeitos com alguns assuntos. Então, algumas pessoas podem ajudar a confundir ou, pelo menos, não gerar um clima interessante na empresa porque a opinião deles será negativa. E o momento econômico positivo da empresa é um fator restritivo. Faz sentido. Porque nós sabemos que quando a empresa está passando por momentos econômicos negativos, as pessoas são menos resistentes às mudanças relacionadas a fatores financeiros. Agora, quando o momento econômico é positivo, a empresa está lucrando, ela vem ganhando dinheiro e vendendo bem, qualquer mudança onde você limita custos tende a ser impopular. Quando falamos da implementação, as principais ações para a mudança, nesse quadro, reconheço, pequeno, você vai listar alguns pontos essenciais para os passos da mudança, o plano de mudança. Lembrando que são apenas ideias iniciais, que depois você vai complementar num outro documento, num cronograma, num fluxograma, numa metodologia mais completa de gestão de projetos. Entretanto, aqui a ideia é discussões iniciais para gerar os primeiros insights, os primeiros pontos de observação. Esse grupo percebeu que uma das coisas que deve ser feita é estabelecer e comunicar um teto de despesas, né? Colocar um teto, ou seja, limitar um valor para que as pessoas gastem no máximo aquilo, criar uma política clara sobre isso e divulgar, fazer uma reunião com a liderança e representantes comerciais para que eles entendam e possa ser explicado, e eles também percebem que deve ser criada uma planilha de justificativa para gastos acima do limite. Porque essa empresa entende que, excepcionalmente, alguém pode gastar mais. De repente, ele está viajando para um lugar onde os restaurantes são mais caros, ou não existem recursos mais acessíveis. Por isso, então, não há nenhum problema a pessoa gastar mais, desde que ela justifique. Então, eles entendem que uma etapa da mudança é criar uma planilha. Poderia ter muito mais itens, e você pode detalhar isso também em outras planilhas, em outros documentos da sua empresa. O terceiro quadro da coluna transição é comunicação, os pontos principais a serem abordados. Lembrando, mais uma vez, que aqui não é o momento de você escrever o que será dito ou escrever o que será divulgado nos quadros da empresa, mas sim colocar os pontos essenciais que deverão estar presentes nesses comunicados oficiais ou nos comunicados que a empresa fizer. Nesse caso, eles perceberam inúmeros pontos, como, por exemplo, deve ser dito nessa comunicação, independente de qual seja, que é a necessidade da competitividade nos preços e controle de custos. Isso é importante. Que também devemos dizer que nós temos uma oportunidade de controle de uma conta com grande impacto nos resultados, que essa conta precisa ser diminuída porque ela tem um impacto grande nos nossos resultados. Que é importante também comunicar que existe um descontrole nos gastos com alimentação, gerando insatisfação nas pessoas. Pessoas reclamando, se sentindo injustiçadas. Outro ponto, a partir da data estabelecida, o limite será de X reais. Então eles já deixam claro que é importante na comunicação dizer isso. Qual que é o valor limite que será estipulado? Que os valores acima deverão ser justificados com a chefia e podem ser autorizados ou não, claro, porque se a justificativa não for conveniente, pode ser que não seja autorizado. Que, caso não seja autorizado, as diferenças não autorizadas devem ser pagas pelo funcionário que fez o consumo. Então, eles acham que isso já deve ser dito na comunicação. E também acham que deve ser dito já nessa comunicação que, para conhecer a nova política em mais detalhes, deve acessar um link ou um determinado arquivo que estará disponível em algum lugar. Vamos agora para a nossa terceira e última coluna, chamada Visão, onde nós, então, agora abordaremos o estágio pós-mudança. O que queremos depois da transição. O primeiro quadro dessa coluna fala como será após a mudança, ou seja, como será a nova situação. Nesse momento você vai ajudar as pessoas a perceberem para onde vamos e como será esse novo ambiente.
Por exemplo, eles perceberam dentro desse trabalho que no novo cenário as pessoas seguirão um limite que será atualizado semestralmente, ou seja, esse limite, esse valor de limite a cada 6 meses será revisto, então é importante também as pessoas saberem que haverá uma revisão semestral, certamente isso é interessante estar explicada nessa política que será criada, que as pessoas devem enviar as notas fiscais dentro do limite para o departamento financeiro, ou seja, depois que tudo mudar, vai ter uma regra onde as pessoas têm que pegar essas notas fiscais com o limite certinho e mandar para o departamento financeiro. E também, depois que a mudança acontecer, uma nova atitude deverá ser seguida. Ou seja, se extrapolar o limite, as pessoas que extrapolarem devem preencher a planilha de justificativa e submeter essa planilha para a chefia direta, que vai analisar e autorizar ou não. Como eu disse para vocês, esse quadro de cima interage o tempo todo com esse quadro de baixo. É bem provável que quando você fizer esse exercício, surja um fator em cima, outro aqui embaixo, você volta para cima e desce de novo, o que não há nenhum problema, já que a sequência, como já foi dito algumas vezes, é livre. Mas o próximo quadro, didaticamente falando, ele fala dos ganhos da mudança. Ou seja, quais são as vantagens para que as pessoas percebam de que a mudança vale a pena. Lembra das 2 vetores da mudança? A mudança empurrada e a mudança puxada? Aqui nós estamos falando da mudança puxada. Quais são as vantagens em fazer essa mudança para que as pessoas realmente entendam a necessidade de ir para esse novo cenário, de viver essa nova política, de aplicar essa nova regra? As vantagens determinadas por esse grupo são essas. Haverá mais equilíbrio nas despesas, haverá mais senso de justiça, porque as pessoas não vão se sentir bobas porque gastaram muito pouco ou exploradas porque alguém gastou muito dinheiro. E haverá mais controle financeiro. Isso também é um ganho importante dentro dessa análise. E a consolidação da mudança, que é justamente o ponto para sustentar a cultura da mudança, nós deixamos claro aqui dentro desse exercício que são pontos que serão discutidos, mas que depois serão implementados na prática. Então é importante que aqui já tenha uma discussão, e esse grupo entendeu que deve incluir no código de ética essa regra, para que fique claro para as pessoas, e essa empresa tem um código de ética, que deve auditar periodicamente e conversar com as pessoas que superam o limite. Então, periodicamente, avaliar quem estourou o limite e conversar com elas para entender, porque talvez o limite não esteja bom, talvez elas não estejam entendendo a política e precisam de uma nova explicação, ou talvez elas precisam de um feedback, orientando-as para que não gastem acima do limite. Eles também entenderam que devem mostrar essa política no onboarding, ou seja, na integração dos novos funcionários contratados. É importante já dizer que existe essa política e deixar claro e mostrar. Que eles devem comunicar periodicamente as revisões do limite, claro, porque se a cada 6 meses eles comunicarem para toda a empresa que o limite foi alterado, é uma forma de relembrar sobre a política e dela ficar sustentável. E eles devem divulgar os resultados da economia depois de 6 meses. Isso é muito interessante, na minha opinião, porque esse grupo entendeu que uma forma das pessoas perceberem que a mudança valeu a pena e se interessarem em continuar com essa política é você mostrar, depois de aproximadamente 6 meses, que aquilo trouxe uma determinada economia. Então, se você mostrar para as pessoas que a empresa se tornou mais competitiva e que trouxe uma economia de X% com a política, é provável que as pessoas percebam que a política, então, valeu a pena e que aquilo que estava sendo proposto foi alcançado. Bom, com esse último quadro, fica claro para a gente que tudo isso que foi estabelecido nesse Canvas é uma discussão coletiva, mas que já vai te dar inúmeros insights para que você coloque em prática ou que extrapole, amplie através de outras ferramentas e metodologias, através de gestão de projetos, através de planilhas, através de controles, para que você possa detalhar. Mais uma vez, aqui está o nosso quadro completo, o nosso Canvas completo, e eu queria, antes de encerrar, chamar a atenção para alguns pontos. Pontos que devem ser considerados para que você tenha muito sucesso na utilização do nosso Canvas da gestão de mudanças. O primeiro cuidado diz respeito a esse quadro que diz o seguinte: já que vamos tratar da necessidade de mudança, é interessante que você deixe muito claro, detalhe bem o que precisa ser mudado, e uma outra dica é que você faça uma mudança por Canvas.
Se você perceber que as mudanças que você quer são totalmente relacionadas entre si, elas até podem estar em apenas um canvas. Porém, se você perceber que a empresa precisa de 2 ou 3 mudanças distintas, faça um canvas para cada foco de mudança. E considere, inclusive, se vale a pena colocá-las todas em prática no mesmo tempo ou espaçá-las ao longo do tempo. Outro ponto de atenção tem a ver com destinatários da mudança. A dica é avaliar amplamente. O que é isso? Muitas vezes nós entendemos que os destinatários da mudança são apenas aquelas pessoas que vão interagir diretamente com a mudança. No caso do exemplo que citamos, falávamos de uma política de controle de custos de alimentação, onde as pessoas impactadas diretamente são as pessoas que viajam em nome da empresa, como, por exemplo, os representantes comerciais. Porém, nós podemos extrapolar esse conhecimento e entender que muitas outras pessoas também podem ser destinatárias da mudança e que requererão a nossa atenção, principalmente para avaliar fatores restritivos que venham delas e também para que consideremos uma comunicação específica para elas. Como, por exemplo, sindicatos, acionistas, clientes ou fornecedores, líderes que não são diretamente que não vão interagir diretamente com a mudança, mas lideram pessoas que interagem. Então, considere de maneira ampla, porque muito provavelmente você vai ter que envolver outros públicos nas suas comunicações e considerá-las durante os fatores restritivos e de resistência. Quando falamos dos motivos de insatisfação, uma dica importante é quanto mais mostrar que o hoje não está bom, é melhor. Então, quanto mais você conseguir deixar claro que estamos perdendo em estar aqui, fazendo o que fazemos hoje do jeito que fazemos, melhor. Então, para isso, se você conseguir ser convincente com dados, fatos, números, exemplos, será melhor. Quando falamos de fatores restritivos na transição, é interessante você considerar inúmeros fatores restritivos. Como eu disse, as pessoas normalmente são os maiores fatores de resistência, mas existem outros fatores que podem interagir e gerar algum tipo de restrição para a mudança, como as leis, os sindicatos e a própria cultura da empresa. É claro que cultura também interage com pessoas, mas a cultura aqui apenas vem para lembrar que pode ser algo pré-estabelecido e que já venha de muito tempo e que vai requerer mais tempo para que você comunique e sensibilize para a mudança. Quando falamos de implementação, então, nesse quadro, a dica é detalhe o máximo possível dentro de um passo a passo. E mesmo que você crie em post-its, sem uma ordem, quando você terminar o Canvas, sugiro que você pegue os post-its desse quadro implementação e coloque em uma possível ordem. Ou seja, o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito depois, o que vem na sequência. Você pode, inclusive, no próprio post-it, numerar. Número 1, número 2, para que fique claro quais são as etapas que devem serem seguidas dentro de uma sequência lógica. Quando falamos de comunicação, um ponto de interesse e atenção é você estruturar e revisar cuidadosamente. Então, os insights, as ideias que surgirão nos post-its serão muito interessantes para que você pense no que deve ser dito. Mas não se limite a fazer uma comunicação que não tenha sido bem estudada, bem elaborada. Então, eu reconheço que os post-its que aqui estarão servirão para você pensar no que deve ser dito. Mas recomendamos que você estruture cautelosamente e revise o que será dito. Peça para outras pessoas lerem, analisarem o entendimento e lhe darem um feedback do que entenderam, para que a comunicação seja bem construída. Na última coluna visão, temos o quadro de como será após a mudança. Aqui o ponto de atenção é quanto mais claro, melhor. Ou seja, quanto mais visível, melhor. Quanto mais você conseguir mostrar para as pessoas como será o amanhã, como as pessoas vão interagir com os sistemas, como elas vão interagir com as novas políticas, como elas vão interagir com a nova situação pós-mudança, melhor. Então, detalhar vale a pena, mas mais do que detalhar, você ser muito claro na sua comunicação, na sua estruturação de para onde vamos. E quando falamos de ganhos da mudança, não
se esqueça desse detalhe importantíssimo. Os ganhos preferencialmente para as pessoas. Quando você preencher esse quadro, claro que você vai pensar nos ganhos da empresa, como, por exemplo, redução de custo, ganho de produtividade, mas dificilmente você vai conseguir convencer as pessoas para a mudança se elas não perceberem que aquilo também seja bom para ela. Então, o exercício é você identificar quais são as vantagens também para as pessoas. Como, por exemplo, ganho de qualidade de vida, ganho de tempo, senso de justiça, oportunidade de crescimento, desenvolvimento, aprendizado, alguma coisa dessa natureza. Vale também destacar, voltando uns quadros atrás, que da mesma forma que você tem que considerar as vantagens, preferencialmente para as pessoas, é relevante que você também considere os problemas nesse quadro aqui da coluna sentimento de urgência. Também é interessante você considerar quais são os problemas para as pessoas, e não apenas para a empresa, para que elas sintam vontade de sair daquela situação. E por fim, o quadro consolidação também tem um ponto de atenção, que é justamente você pensar nas ações periódicas e permanentes. Toda vez que você trata uma ação de consolidação pontual, ela não é uma ação de consolidação interessante. Ela pode ser importante, mas pode ser que ela também seja esquecida ao longo do tempo. Então, recomendo que você pense em coisas que podem ser pontuais, como, por exemplo, aquele exercício que aqui fizemos, aquele exemplo que fizemos, o grupo entendeu que deverá ser comunicado após 6 meses os ganhos da mudança. Isso é algo pontual, 6 meses depois. Mas eles também perceberam que devem incluir essas mudanças, essas novas políticas na integração de novos funcionários. Entenderam que aquilo tem que estar num código de ética, que aquilo precisa ser treinado periodicamente, deve ser revisado, relembrado, porque aí sim estamos falando de ações periódicas e permanentes, para que você possa garantir ou minimizar distúrbios, disfunções relacionadas à prática das boas mudanças. Bom, com isso nós terminamos o nosso Canvas da gestão de mudanças. Espero que você goste. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com você essa metodologia. Sugiro que você faça o mesmo. Fique à vontade para compartilhar o nosso Canvas para tantas outras pessoas você quiser. Pode, inclusive, ensinar esse Canvas para outras pessoas, caso você seja um profissional de treinamento e desenvolvimento, professor, consultor. Peço apenas que citem a fonte e usem o formulário original, sem adaptações e sem tirar, inclusive, aquelas recomendações que estão no rodapé. Caso você tenha ainda dúvidas, pode entrar em contato comigo. Possivelmente conseguirei te ajudar. No meu site, www.marcelodelias.com.br, temos um campo específico para você manter contato, como também nesse nosso site, nesse mesmo site, temos uma aba, um menu de downloads, onde você pode baixar gratuitamente o Canvas. Esse Canvas que aqui explicamos está disponível gratuitamente para que você possa usar, imprimir, fazer como quiser, imprimir no tamanho que quiser, compartilhar com quem quiser. Você pode baixar gratuitamente no nosso site. E aqui nós temos o meu endereço das principais redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn. E vai ser um prazer continuar conectado com você nessas redes, onde também poderei receber as suas dúvidas e questões. Mais uma vez, espero ter contribuído, agradeço a sua atenção e te espero numa próxima oportunidade. Até lá!